Olá, profissionais de SMS! Bom, se você já conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo novamente. Esse é um canal onde o objetivo é compartilhar conhecimento de SMS com você. Bom, aproveita e se inscreve no canal. Marca o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos e dá uma fuçadinha lá, tem bastante conteúdo aí para você aprender. Bom, nós vamos continuar falando sobre a série Esclarecendo Dúvidas sobre NR35, trabalho em altura. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas e pontos de ancoragem. Então, as pessoas têm algumas dúvidas com relação a isso, às vezes é conceito, às vezes é dúvida mais técnica mesmo. Então, a gente vai dar uma pincelada aí para vocês, para a gente compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês também. O que é o ponto de ancoragem? Então, o ponto de ancoragem ele é parte integrante de um sistema de ancoragem, ou seja, sistemas são vários dispositivos, né? Onde o equipamento de proteção individual ele fica conectado. Então, pode ser aquele, né, o gancho que a gente fala, ou você pode ter conectores. Então, depende do seu sistema de ancoragem. Aí você vai ter o seu ponto de ancoragem, que é justamente onde vai ficar fixo. Pode ser fixo na estrutura? Pode. Tem vários modelos, né? E no mercado tá cheio de modelos. Então, eu tô mostrando aí umas fotinhos para vocês de alguns modelinhos que tem no mercado. Para quem trabalha em altura, é essencial e obrigatório. O nosso ponto de ancoragem, né? Ponto de ancoragem na estrutura mesmo, ele deve possuir marcações pelo fabricante ou pelo responsável técnico. Por quê? Porque precisa ter a identificação do fabricante, o número de lote, o número série, como é que você vai rastrear o projeto desse ponto aí de ancoragem. Tem que ter um número máximo de pessoas que podem trabalhar ali simultaneamente. Ou você acha que não, que você tem lá o seu sistema de ancoragem, pode trabalhar 5, 10, 15, 20 pessoas ali. Não, não é bem assim. O sistema ele tem todo um projeto, ele foi projetado com uma carga para suportar uma determinada carga e você precisa respeitar, porque senão na hora que você tiver uma tensão de queda, né, que realmente necessitar, ele não vai funcionar. Então precisa respeitar o dimensionamento, o projeto. Então por isso precisa conhecer todas essas informações. Mas e se o sistema que você vai trabalhar não tem informação nenhuma? Tá lá o ponto de ancoragem, bonitinho, mas você não sabe quando foi a última vez que foi utilizado, quem projetou, para quantos colaboradores trabalham simultaneamente projetou, qual que é a carga que ele suporta. E aí, o que você faz? Nesse caso, tem que submeter ensaio. Então, ou seja, tem que fazer o ensaio do ponto de ancoragem. E ele tem que ser acompanhado por responsável técnico legalmente habilitado, ou seja, o engenheiro. Não tem jeito. O engenheiro tem que acompanhar. E aí, claro, fez os ensaios, faz a nova marcação com todas as informações do número máximo de pessoas que podem trabalhar ali simultaneamente e cria-se um código de rastreabilidade, tanto do ensaio quanto do ponto de ancoragem que você fez o teste. Por quê? Porque para uma próxima verificação, tá lá, você consegue rastrear que ponto que é o 001A ou B, você vai criar a sua forma de sistemática e de rastreio. Mas lembrando que você tem que ter isso, né, registrado, faça uma planilha aí com o registro de o ponto A tá no nível tal, fica na ala leste, assim, põe toda a localização do seu ponto de ancoragem para você ter rastreabilidade. Coloque etiqueta, se for o caso, nele, coloque aquelas etiquetas que ficam penduradinhas, também funciona muito bem. Então, lembre-se disso, tem que ter rastreabilidade. Senão a gente não tem a segurança de saber quantas pessoas podem trabalhar ali ao mesmo tempo e quanto de carga ele suporta. O sistema de ancoragem, a gente falou do ponto, né? E o que é o sistema de ancoragem? O sistema de ancoragem são todos os dispositivos que integram a proteção contra quedas. Então, seja eles os dispositivos que vão integrar ali os individuais, né? Ou as conexões, ou a linha de vida, tudo faz parte do sistema de ancoragem. Lembrando que, assim, o sistema de ancoragem, ele é projetado, claro, né? Para suportar as forças que vão ser exigidas ali. Vários colaboradores trabalhando no mesmo sistema ou na mesma área. Então, o sistema de ancoragem ele pode ser diretamente na estrutura, então não tem problema. Pode ser a ancoragem estrutural que a gente fala, que é aquele fixado mesmo, e ele pode ter um outro dispositivo que seja fixado na estrutura. Ou seja, ele é projetado direto na estrutura ou ele pode ser colocado na estrutura posteriormente. Então, normalmente as empresas colocam posteriormente, então subcontrata-se um serviço e aí a empresa vai lá, faz a verificação, pergunta para você quantos colaboradores vão trabalhar ao mesmo tempo, coloca uma margem de segurança e monta todo o seu sistema de ancoragem. É muito comum as empresas fazerem isso.
Porque você precisa de profissionais especializados para fazer todos os cálculos e para montar toda essa sistemática e deixar prontinha a sua estrutura lá. Bom, só lembra que na ancoragem estrutural, o projeto e a construção tem que ser feito por um profissional legalmente habilitado. E também tem que atender às normas. Então, assim, sistema de ancoragem, deixa o engenheiro fazer. O especialista é para isso, né? Deixa ele projetar. Aliás, são vidas que vão depender daquele sistema suportar quando necessário. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa lá em cima, teve uma tensão de queda, o sistema tem que suportar. É a vida de uma pessoa, né? Então, lembra disso. Então, contrata uma empresa especializada para fazer esse tipo de serviço. É sempre bom. Claro que você tem que ter o conhecimento para você poder acompanhar e avaliar também junto. Né? Não adianta você só contratar a empresa e deixar eles fazerem e tudo bem. Não é assim. Né? Você precisa pelo menos ter o conhecimento básico para entender o que eles estão fazendo. O sistema de ancoragem, o que ele precisa? Ser instalado por trabalhadores ou pessoas capacitadas. Então, aquelas pessoas que possuem o conhecimento para isso. Lembrando que tem que estar sob a supervisão de um engenheiro responsável, ou seja, um profissional legalmente habilitado. Ele que vai fazer o projeto de instalação, tá? Outra, o sistema de ancoragem, ele precisa ser feito verificação, ou seja, a inspeção inicial, quando ele é instalado, e periodicamente antes do uso. É que nem o EPI, antes de usar, tem que olhar, tem que verificar se está em boas condições. Tem que ter procedimento operacional de montagem e utilização. Por quê? Porque tem que saber como montou, afinal, né? E se um dia você precisa desmontar e depois vai montar novamente? Precisa ter o procedimento. E de utilização. Por que o de utilização? Para saber a verificação, para saber quanto de carga suporta, quantos colaboradores podem trabalhar ao mesmo tempo, de quanto em quanto tempo, sei lá, você vai substituir as linhas de vida que estão ali. Então, tem tudo isso, tá? De quanto tempo suporta o ponto ali, quanto você vai ter que fazer a substituição dele, que material que é o seu ponto de ancoragem. Então, fique atento a essas informações, é estritamente importante. A gente tem muitos acidentes de queda no Brasil. Agora eu vou falar sobre um assunto que, assim, é mais um conceito que as pessoas às vezes não entendem. Quando você fala sobre zona livre de queda, o que é a zona livre de queda? A zona livre de queda nada mais é do que a distância entre o seu ponto de ancoragem até o ponto onde o colaborador pode bater, mas não é o ponto máximo, é o mínimo, ou seja, que está mais perto do colaborador, onde ele pode bater quando sofreu uma tensão de queda. Por exemplo, aconteceu alguma coisa. Se ele cair, aonde que ele vai bater primeiro? É isso. Isso que é a zona livre de queda. Sabe? Algumas pessoas têm dúvida com relação a isso. Não tem. Pega o ponto de ancoragem médio. Aonde que é o ponto mais próximo que ele pode bater? Aonde que ele pode bater? É nessa estrutura aqui, é ali, ou então ele está trabalhando bem próximo do chão, é o piso. E aí, como é que você vai fazer o cálculo? Tem cálculo para isso? Tem cálculo. Né? O que você tem que considerar? A altura da linha de vida esticada, o comprimento máximo do talabarte, porque tem vários modelos com talabarte, tem, né? A altura da laje que ele está trabalhando, ou do piso que ele está trabalhando, e a altura mínima do pé do trabalhador em relação à laje inferior ou ao piso inferior, ou ao local onde ele está, que ele pode chegar a bater, né? Tá? Até abrir tudo, né? Então, esticou o talabarte, abriu o absorvedor, tem a altura do colaborador também. Então, você tem que fazer toda essa checagem. Porque não adianta só se levar em consideração a questão do talabarte, do absorvedor, e não levar em consideração a altura do colaborador. Por quê? Porque normalmente ele está preso aonde? No dorso, né? Então, ele está preso aqui. Então, como é que é a altura dele, do dorso até a ponta do pé? Então, tudo isso tem que ser considerado no seu cálculo. Se não, imagina, o colaborador cai, daí você não fez o cálculo direito, aí ele bate a panturrilha, ou bate os pés no chão. Pode ter uma fratura, né? Dependendo da altura. Então, cuidado. O cálculo é para ser feito de forma consciente. Tem dúvida no cálculo? Dá uma olhadinha lá na norma. A norma tem como é que você faz o cálculo direitinho, tá? Então, não fica com dúvida. Ou então, precisa ver alguma coisa diferente ou alguma coisa na norma que você não entendeu? Deixa aqui nos comentários que a gente faz o esclarecimento aí para você. Então, dúvidas e comentários, deixa aí no vídeo que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer. Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixa aí abaixo. Então, se você tem alguma dúvida na NR35, pode deixar no comentário aí que eu vou ter o maior prazer em responder.
Quer saber um pouco mais sobre alguns cursos? O Share tem vários cursos. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo para você acessar. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.